Estou começando a gravação. No Buda, no Dhamma, na Suprema Assembleia, eu tomo refúgio ao teu despertar. Através do mérito da minha prática da generosidade e das outras qualidades liberadoras, possa eu realizar o estado de Buda para o bem de todos os seres. Então, uma boa tarde para vocês. É sempre legal ver vocês. Claro, a gente está pensando muito no Brasil, então nós temos esse vínculo sempre. E vamos usar novamente o nosso encontro de se conectar de coração, né, e de continuar vivenciar a amizade espiritual, a sangha, virtualmente, né? Eu acho assim, até incrível que isso é possível, que nós podemos trocar informação, até eu posso ver vocês um pouquinho, né? Claro, vocês agora são quadradinhos pequenos que estão se mexendo, mas pelo menos eu tô vendo, né, que todo mundo tá vivo, né? Eu vejo sorrisos, né? Estou muito feliz de ver vocês. E quando eu comecei a praticar, a internet nem começou direito, mas a sangha já existiu. Eu me lembro quando eu fui as primeiras vezes lá para a Ásia para estudar. Em vários lugares eu encontrei pessoas com conexão, foram nepaleses, foram tibetanos, né? Depois os colegas foram americanos, poloneses, russos, de todo canto. E o encontro foi o Dhamma, foi a busca da verdade, é um sentimento também que eu sempre tenho no Brasil, que tem um contato muito forte dentro da prática, dentro da linhagem, né? Também eu falei novamente com a Irene, que foi novamente uma conversa muito boa. Aconteceu que a gente escreveu e-mail e não chegou, né? Mas agora a gente estabeleceu o contato. E também uma pessoa que eu conheço 2 décadas, que a gente já teve muitas conversas sobre o Dharma. Também estou feliz que ela oferece de conversar com vocês e os textos ela quer trabalhar e que ela quer ler com vocês do Karmapa, que também eu acho assim incrível como o Karmapa em palavras assim simples ele consegue de transmitir uma mensagem muito bonita nesses tempos que nós achamos difícil. Daí eu acho que a Antonella ela vai traduzir para vocês podem também ler em português e espero que essa inspiração também passe para vocês. O nosso assunto ainda são as emoções. Sempre nós precisamos lembrar que a palavra emoção, eu não acho assim ruim, porque tem movimento, algo que move nós, então a palavra é bom, só nós precisamos entender que quando no, no budismo nós falamos sobre emoção, a gente fala mais sobre as emoções perturbadoras, que são aqueles movimentos internos nossos que o Buda chamou klesha, que ele chamou que são quebrados. Eles são quebrados porque movido por emoção, quer dizer, movido por uma visão egocentrada, nós não alcançamos a felicidade, não para nós e também não para os outros. Então, ah, como uma máquina pode ser quebrada, porque uma peça não funciona,
ela se desfez, não sei, e essa máquina não vai servir, ela não vai cumprir a missão. E quando movido por essa dinâmica interna da emoção, por desejo, por raiva, nós não podemos estar felizes nem no momento de desejar ou de ter aversão, né, no exemplo, nem as nossas obras movido por esses sentimentos podem levar à felicidade. Então, nós podemos realmente olhar no mundo e nós podemos identificar que hum, o mundo é muito limitado porque as pessoas só estão vendo, enxergando o que está acontecendo de uma perspectiva só, ah, deles mesmo, uma perspectiva egoísta. E movido não só por uma visão limitada, mas movido por querendo, nós abusamos a terra, nós abusamos outros povos, estudando política, estudando história, você pode ver esse padrão se repetindo. Do desejo, do egoísmo não pode crescer milagrosamente ou por acaso algo bom, algo bonito. Às vezes pode ser de fora bonito, casa grande, palácios, ou a gente olha tipo as pirâmides, né? Acha, olha só que maravilhoso, ah, obras muito grandes humanos. Mas assim, essas obras pagado por sangue de escravos, um monumento para uma pessoa que já morreu há muito tempo, que não deixou muita coisa boa para os súditos. Por que olhando uma coisa dessa? Né? Essa é uma coisa que me incomoda, né? Que não é um símbolo de um avanço, um símbolo de humanidade ou do entendimento, um símbolo de conhecimento. Daí a proposta é de trabalhar com esses estados mentais, domar eles e, com determinação, olhar para o cultivo dos estados que são benéficos, como amor, compaixão, com alegria e equanimidade. Então, outros movimentos mentais ou emocionais não trazem nada positivo para nós. Então, para nós, de desenvolver esses estados, aprender como colocar isso em obra, em palavras, em atos, para o mundo pode ser um mundo melhor, né? Que a gente deixa o mundo mais bonito que a gente encontrou agora nesse momento. Daí o assunto agora, e provavelmente o assunto mais difícil, e o assunto às vezes a gente chama isso ignorância, às vezes chama confusão, talvez melhor dito, a falta da consciência. Deixa eu ver, eu preciso fechar umas coisas aqui, senão o motor fica alto. Então, seguindo as línguas antigas do tibetano e do sânscrito, ah, eles não têm uma palavra exatamente para confusão, eles chamam isso a falta de consciência. E isso aqui é muito importante para nós entender que não existe uma confusão que nós precisamos atacar. Igualmente, não existe um ego, né, que de repente alguém criou o ego, né, e nós fomos infectados com esse ego e agora nós precisamos destruir, como será? Nós precisamos destruir bactérias ou vírus. Então, isso não funciona nessa maneira. Daí, a última vez, nós conversamos já um pouquinho sobre essa confusão, essa falta de consciência. E tudo que nós conversamos no budismo, nós precisamos conversar em esses dois níveis, o nível relativo, o nível convencional, o nível das relações, e o nível definitivo.
Daí nós podemos, definir a falta de consciência, com a incapacidade de reconhecer a verdadeira natureza dos fenômenos, e a segunda, que é a relativo, a falta de reconhecer as dinâmicas da ocorrência dessas mesmas aparências. Então, nós podemos dizer que a nossa compreensão, ela precisa, 2 tipos de compreensão. Em tibetano, isso se chama Sherap. E She, isso quer dizer saber, e Rap, eu acho que essa palavra Rap é de entender completamente. Daí, a sabedoria tem 2 palavras, tem Yeshe, Yeshe a gente traduz em português com a consciência atemporal, isso é o Dhammakaya, isso é o reconhecer da verdadeira natureza de todos os fenômenos que sempre foram Buda, que sempre vão ser, e esse reconhecer e um reconhecer de uma realidade que está livre de tempo, ela está livre de dimensões, nós podemos comparar isso um pouco como o céu atrás das nuvens, né? Quando nós vamos ver as nuvens se abrindo, nós vamos entender, nós vamos reconhecer que o céu azul atrás das nuvens sempre foi azul. Não assim quando as nuvens dão uma brecha, quando as nuvens se abrem, que de repente ele vira azul. Então, essa informação para nós é muito importante em relação do definitivo, do nível absoluto, mas nós precisamos também entender esse nível ah, relativo, e isso também faz parte dessa palavra Sherap. E essa palavra Sherap, ela pode sim ser uma palavra do entendimento através da meditação do nível definitivo, mas ela também é uma palavra que é o conhecimento sobre o relativo, sobre o karma, sobre a percepção, tudo que é ciência, isso é um conhecimento intelectual. Então, essa palavra, Sherpa, ela é o conhecimento que nós alcançamos através dos nossos estudos, mas também um conhecimento que nós alcançamos através da visão intuitiva, a visão da meditação. Daí, quando praticamos Sherpa, pelo estudo, pela contemplação e pela meditação, nós vamos realizar Yeshe, que não é um conhecimento que nós podemos alcançar através do nosso intelecto. Isso é um conhecimento que acontece quando nós soltamos totalmente, quando a nossa consciência se repousa novamente em si mesmo e na sua verdadeira natureza, né? Então, isso também nós chamamos Dharmakaya. Ainda tem pessoas chegando. Ok.
Desculpe, deixa eu ver. Ok, vamos ver aqui de novo esses 5 passos do Kamachakma. E primeiro nós precisamos entender a parte relativa, né? Sempre eu vou repetir a mesma coisa. Nós precisamos entender que todos os estados nefastos, ou todos o que a gente chama emoção, o klesha, está sendo feito por os nossos quereres. Não? O nosso estudo vai nos trazer esse conhecimento de nós fazemos a emoção e nesse momento também nós podemos parar, fazer a emoção e ela some, ela cessa nesse mesmo momento. Então, isso o nosso estudo relativo a essa parte do Sherap, do cultivo da consciência, entender como isso funciona. Então, o primeiro passo, o Buda falou, gente, a melhor coisa que vocês podem fazer de parar de fazer coisas negativas. Então, o que acontece quando nós não entendemos como funciona a emoção, como funciona a criação do sofrimento, nós achamos que as coisas, o mundo e outras pessoas são responsáveis para os nossos estados mentais. Então, isso faz que nós vamos manipular os nossos amigos, nós vamos brigar com os nossos inimigos e as coisas vão ter atração para nós. Nós achamos que ter coisas, de possuir coisas, por exemplo, de ter uma carreira, de receber a aprovação de pessoas, de ser conhecido, de ser um influencer, uma coisa assim, que pode deixar nós felizes. Tá? Ao não entender que essa tentativa, né, nós vamos ser cada vez mais escravo de coisas relativas, de objetos, e nós não vamos alcançar a felicidade, mas criar o contrário para isso. Então, o nosso estudo é muito importante de entender essa psicologia, a psicologia da projeção, como nós projetamos valores em coisas, em pessoas que eles não têm. E nós precisamos dizer, tá, primeiro passo, eu não vou criar mais coisas negativas, porque quando eu vou agredindo outros, quando eu vou negando outros a sua felicidade ou o respeito necessário, eu com certeza alimento um egoísmo muito forte. Então, primeiro, o Buda falou, nós precisamos colocar uma barreira, nós precisamos conter o nosso, o nosso comportamento. Segundo, ele falou, nós precisamos fazer coisas benéficas. Então, quando nós vamos parar de fazer coisas negativas e pensar como a gente faz coisas positivas, isso é um passo muito importante, porque nesse momento nós soltamos a autopreocupação e nós direcionamos a nossa atenção para outros. Então, naturalmente, entendendo o que deixa os outros felizes, a nossa perspectiva muda e cria um campo do entendimento. Isso é o terceiro passo, quando o Buda falou, você precisa perfeitamente dominar o domar a sua mente. Então, primeiro, precisa conter. Você precisa, tipo, parar de alimentar egoísmo e reverter se abrindo para o que está acontecendo com outros. Então, isso tudo é um entendimento sobre a ocorrência em interdependência, o reconhecer que nada acontece assim por si mesmo e eu não consigo dominar ou controlar a minha vida
simplesmente porque eu quero. Então, o que eu penso, o que eu sinto, não é suficiente para moldar o mundo de uma forma como eu quero ela. Então, todos os seres estão co-criadores desse mundo. Então, o que está acontecendo não é só criado por mim, porque eu quero. Isso também não está sendo criado por alguém, um ser superior, um Deus criador que fez, né? Que infelizmente ele não quis fazer o mundo melhor como que era. Agora, nesse momento, não é assim que a gente pode culpar alguém. Você não pode dizer que os outros são responsáveis. Você não pode dizer que você fica na mão de um Deus, né? Nós precisamos tomar responsabilidade para o que nós criamos, para entender que nós estamos fazendo parte dessa criação ativamente, não como vítima, mas ativamente. Agora, para a confusão, para trabalhar com essa falta de consciência, nós precisamos também chegar num parar. E esse parar está ligado nesses quereres, né? Do querer existir, o querer experiências sensoriais, o querer opiniões e o querer falta de consciência. Então, como nós paramos isto? É razoavelmente fácil entender, né? O Buda falou, para isso tem um caminho só. E ele falou sobre o Satipatthana. Ele falou, a única maneira é de estar claro sobre o que está acontecendo. Em outras palavras, as palavras do Trungpa Rinpoche, ele falou uma pergunta para os alunos. Ele perguntou, gente, o que vocês querem? Vocês querem acordar ou continuar a sonhar? Então, nós precisamos achar uma resposta para essa pergunta. O que nós queremos verdadeiramente? Nós queremos entender o que está acontecendo ou nós queremos continuar a contar a nossa história? Então, a nossa história vai eternamente ser mais importante que o que está acontecendo com o mundo, ou nós vamos dar atenção para o que está acontecendo verdadeiramente. Então, esse parar, eu passo do Satipatthana, onde nós soltamos o que e nós damos atenção para o como. Então, a gente não pergunta mais o que está acontecendo, mas nós vamos sentir como isso está se desdobrando. Então, Satipatthana quer dizer estar claro, de perto, sabendo o que está passando, o que está se manifestando nesse momento. O que, a contagem de uma história, ela sim é uma camada intelectual, mas ela sempre tem um objeto. Ela tem eu, ela tem você, ela tem quero, ela tem não quero. Então, isso sempre vai culminando numa travação, uma solidificação, e ela sempre vai criar um mundo sólido e duro, denso. Ela sempre vai criar, de uma maneira, alguém que ganha e uma outra pessoa que vai ter que perder. Mas quando tem um acompanhamento de um processo, isso muda profundamente a nossa maneira de perceber. A nossa percepção pode se liberar na sabedoria original, na realização do Dhammakaya ou de Yeshe da consciência atemporal, só acontece em valorizando o processo dinâmico que se desdobra agora nesse momento. Agora, quando você pergunta, não, mas como eu vou parar agora esse processo nefasto do samsara? E simplesmente acolhendo a sensação desse momento, de valorizar o que está acontecendo, o que dinamicamente está se manifestando agora nesse momento, e soltar a história. A história tem nomes, ela tem conceitos e ela sempre tem objetos.
o processo da vida é o manifestar dinâmica. A gente chama isso presença espontânea. Não quando você quer que a sua consciência se libera, ela precisa se reconhecer. E ela não se reconhece quando você fala o nome, quando você lida com medidas, quando você fala sobre características. Lá ela não pode se liberar. Ela só pode se liberar quando você se acostuma de sentir o processo dinâmico da vida mesmo. Agora, o pará é satipatthana. Solta o quê? Solta o que você acha da situação, valoriza, vive, se abre para o acompanhar da dinâmica desse momento. Então, isso é o momento do primeiro passo do Kamachakma, é se parar. Então, nessa maneira, você pode dizer que você vai entrando em contato com a sensação e você solta. Quem já recebeu ensinamentos da Anisamba, o que ela fala na meditação? Ela fala, relaxa na experiência, relaxa na experiência, solta e permaneça. Relax, release, rest. Então, em outras palavras, ela, seguindo a instrução do Buda, entrando em contato com o que está acontecendo, mas não de uma maneira dual, de uma torre de controle, mas se completamente abrindo, se integrando completamente para o que está acontecendo. Agora, o Kalu Rinpoche, antigo Kalu Rinpoche, muitas décadas atrás, ele falou, existe realidade, ou quer dizer, se encontra uma realidade. Ao ser nada, eu vou ser tudo. Então, em poucas palavras, ele explica essa questão da realidade. Ele não fala, gente, vocês estão enganados, nada acontece, nada existe. Não, ele fala, sim, obviamente tem uma coisa se manifestando agora e nesse momento, mas quando você solta essa ideia de ser algo, você vai ser tudo. Então pensa em relaxa dentro da experiência, solta de querer saber, solta de querer ser algo e permanece como tudo isso. Não precisa ser algo em relação disso. Não precisa tomar uma atitude, não precisa alcançar um conceito sobre o que está acontecendo. Bem, agora sim. Isso foi o primeiro passo. O parar, o se abrir para o processo da vida, a percepção da vida. Segundo, isso vai ser difícil. O treinamento prévio fez que nós acostumados de acostumamos, nós somos acostumados de agarrar a nossa tendência profunda, eu querer. Então, nessa maneira, é difícil de um momento para outro dizer, tá, então eu não vou querer mais nada não. Essa informação da negação não vai funcionar. Agora, o que está acontecendo? Quando a nossa consciência foi treinada dessa maneira, quando ela foi sempre remexida por esse querer existir, de tomar uma atitude, de ser algo, e nesse caso de ser identificado com os 5 skandhas, isso criou muito medo. Então, o que está mexendo muito conosco,
de uma maneira assim, rejeição, pode ser raiva, pode ser vários sentimentos, pode ser ambição, mas o que mais mexe conosco e essa sensação que nós podemos parar ser. Quando o Buda falou, não, mas o problema é o apego ao eu, e ele fala, você precisa soltar esse apego ao meu, nós vamos processar isso com essa ideia que nós vamos parar a ser. Quando também o Karun Rinpoche falou, ao ser nada, você vai ser tudo. Nós vamos ter uma grande dúvida o que nesse processo vai acontecer conosco. Como eu posso ser nada? Alguém já foi nada? Alguém de vocês? Difícil. E como ser tudo? Também é difícil. Eu posso te dar uma lista muito grande de pessoas que eu não quero ser. Né? Ainda estou chegando muito rápido, né, nessa coisa. Né? Como eu vou lavar a louça? Como eu vou fazer os meus deveres quando eu vou ser nada? Então, como eu vou... quem vai, assim, cuidar da louça quando eu vou ser tudo? Né? Muito, quer dizer, praticamente, nós não temos conceitos prontos para isso. Isso quer dizer, nós vamos ter sem uma ponte do estado egoísta, ou quer dizer autocentrado, até o estado onde a percepção não está mais autocentrado. Quando nós vamos perder essa sensação que essa experiência aqui agora é algo pessoal, que isso está acontecendo para mim. Por enquanto, parece que tudo eh, apareceu para mim. Isso aconteceu para mim. Então, eu posso contar muitas histórias e eu tenho certeza que isso é a minha história, não a sua. Pelo menos eu vou ter a minha percepção ou perspectiva pessoal. Então, como nós vamos ter muita preocupação e muitas perguntas, muitas dúvidas em relação disso, nós precisamos ajuda simplesmente. Então, a ajuda, ela vem em vários níveis. O primeiro nível é o exemplo do Buda, né, que ele explicou, e ele nos conta que nós todos temos essa natureza do Buda. Ele não conta uma história que, gente, eu tô um super-homem, um humano privilegiado, o superior, né? Eu vou dizer para vocês, mas vocês nunca vão chegar onde eu tô. Não, ele falou o contrário. Ele falou, não, mas é normal, solta o apego e você vai reconhecer o que eu vou reconhecer. Então, ele traz para nós uma visão mais perto, mais próximo a nós. O antídoto principal é a tomada do refúgio. Agora, a tomada do refúgio tem que ser um movimento quando nós fazemos a ponte para a presença do Buda. Não o refúgio, dizendo que Buda, por favor, me faz desperto, eu quero ser um Buda. ah, Talvez para Natal ou para um outro momento, por favor, me dá isto. Então, essa maneira, nós não entendemos bem essa tomada do refúgio. Essa tomada do refúgio, na verdade, é de se direcionar. Então, se direcionar para o estado de Buda vem com essa inspiração que em estados mais soltos, mais abertos, nós somos mais livres. Então, de uma maneira, mesmo sem saber sobre a não dualidade, nós sabemos sobre estados mais ou menos livres. Então, nós temos um gosto do despertar já na nossa boca. Então, a abertura já é uma aspiração nossa. A amorosidade, a entrega para outros seres, também é algo que nós já saboreamos. Então, isso não é uma coisa completamente desconhecida para nós. Então,
quando nós vamos nos direcionar para o Buda, nós não vamos pensar só uma pessoa ah, que viveu muito tempo atrás, que fica muito distante de nós. Nós vamos nos conectar com uma pessoa que foi além do tempo. Então, a nossa parte é a nossa inspiração, o nosso direcionamento, mas nesse momento também nós estamos conectados. Nós estamos conectados com um campo da bênção, o campo da verdade. Então, isso acontece no nível espiritual, que não funciona exatamente com conceitos e provas, mas nós podemos entender esse processo um pouco mais quando nós encontramos a sanga. Quando encontramos pessoas que igualmente têm essa vontade de buscar um caminho para se abrir além do egoísmo, que querem encontrar mais liberdade interna e que têm a coragem de passar isso para outras pessoas, nós sentir diferente. Então, o encontro, a conexão com a sanga, nós podemos sentir quase uma mágica, não, uma magia. Parece mágico quando nós temos esse encontro, quando nós estamos nos sentindo compreendido, que o nosso coração se abre, a nossa consciência consegue se abrir muito mais, em vez de a gente faz esse caminho sozinho. Então, se direcionando, se conectando com o Buda, os Budas, se conectando com a Sangha, tendo esse apoio, e também recebendo as instruções como direcionar a nossa consciência. Eu não tenho no Dharma nenhuma, quer dizer, coisa ou uma sacação onde eu posso dizer, não, mas isso foi o que eu pensei, que eu descobri. Eu acho, eu posso ser honesto, não tem nada que eu descobri. Tudo foi um presente. Todas as dicas, até poesias ou explicações ou respostas que eu recebi foram presentes. Não tem nada que eu recebi. Então, seguindo essas instruções, né, nós vamos para uma pequena realização para outra. E o que é importante, que ao longo desse caminho, o contato com os Budas, o contato com a Sangha e colocando as instruções em obra, a nossa confiança aumenta. Então, quando a confiança aumenta, o medo vai se diminuindo. O mais o medo vai diminuir, o mais calma nós vamos purificar. Então, o mais medo passa, o mais nós estamos em contato com a sensação desse momento. Então, isso é uma coisa que vai acelerando esse processo. Quando nós vamos precisar fazer isso tudo sozinho, nós vamos ter medo, com certeza, e nós vamos travar. Sem a bênção, não vai ter liberação. Sem as instruções, nós vamos agarrar certos estados e nós não vamos poder realmente nos liberar. Mas com as instruções, com o contato com os Budas, o medo vai diminuir. A força da emoção vai diminuir e a nossa capacidade de sentir a emoção vai aumentar. Agora, quando aumenta a nossa capacidade de sentir a emoção, aumenta, nós vamos para o terceiro ponto aqui dos 5 passos do Kamachagma. Então, nós vamos começar a transformar a relação com a nossa confusão. Quem de vocês já sentiu? Você pode baixar um pouco? Posso? Pode. Então, quem de vocês já sentiu confusão? Só uma pessoa?
Deixa eu ver os quadradinhos. Quem já sentiu confusão? Ó, agora a hora. Nó, legal, legal. Tá bom, tá bom. Para os outros, eu acho que também vai acontecer logo. Então, como é a sensação de, de confusão? O que pode ser a confusão? Fala uma coisa ou escreve aqui. Eu não sei, eu acho que eu sou totalmente confusa. E Em como se alguns, sabe? em alguns momentos que eu estou mais centrada, mas mesmo assim é uma não confusão dentro da relatividade, dentro da não realização da natureza dos fenômenos, obviamente. Aham. O que Mas eu diz? acho que eu sou Aham. bem confusa, assim, para os níveis normais também sou bem confusa, sem desorganizada. Aham. Aham. Ótimo. Então deixa eu ver o que a sensação de divisão. Ótimo. Pode ser ciúmes? Pode. Confusão em todos os sentidos. Nossa. Confusão e não percepção da realidade como ela tudo fato é. É uma resposta muito espiritualizada. Confusão para mim traz desespero. Ótimo. Relações emocionais rápidas e desproporcionais. Ótimo, ótimo. A quantidade de emoção nos dá muita confusão. Confusão é seu negativa e falta de clareza mental. Aham. Tudo embaçado, confusão, não saber o caminho, ótimo. Falta de paz, angústia, dado em discernimento, sentir perdida, muito fazer, paralisa, ótimo, ótimo. Muito bom, muito bom. Então, isso não é mais confusão. Então, agora isso é muito importante. Quando nós estamos em contato com a confusão, não estamos mais confusos. Então, isso é muito importante. Quando nós queremos entender a confusão, isso é a coisa mais importante. Nós precisamos sentir ela. Então, o mais nós podemos sentir, nós não conseguimos decidir. O que eu vou comer? O que eu vou fazer hoje? O que será que eu vou fazer? Ou você acorda de um sonho que tinha muita coisa acontecendo, muitas pessoas, muitos seres querendo várias coisas. Quando nós meditamos, tem torpor, tem muitos pensamentos incoerentes. Então, quando podemos sentir isto e realmente nós estamos sentindo confusão. A coisa na dúvida, né? Se agora tem confusão ou não, você descobre em reconhecer enquanto nós estamos perdidos. Então, confusão se traduz em medo. Então, quando tem medo, você está em contato com a sua confusão. Então, agora isso é muito importante. Muitas vezes no caminho, quando nós temos essa sensação que a nossa mente é muito claro, a gente está muito focado, muitas vezes são momentos quando, na verdade, nós somos mais perdidos ainda. De ir para o segundo, para o terceiro passo e aprender como acolher, como
entrar em contato com as emoções, valorizando as confusões e de ter um gosto quando nós estamos sentindo o medo, quando nós estamos percebendo o medo, nós estamos no caminho certo. Então, o fato sentir medo é um sinal que nós estamos no caminho espiritual da liberação. Quando o medo vem, uma coisa está mudando. Nós vamos experimentar uma mudança na nossa percepção. Aham, Nisa? Eu não entendi. Assim, quando você se dá conta de que você tá com medo ou quando você tá totalmente identificado com o medo? Como assim que o medo ele pode significar de que você, assim, para mim ficou um pouco confuso. Aham. Ótimo. Agora nós somos todos confusos. Tem duas coisas. Eu ia dizer isso agora. De perceber o medo, tem uma certa clareza, né? A clareza que nós estamos em contato com o que move nós. Sim, problema, isso agora entre o passo 1 a 2, se nós estamos sobrecarregados. Se o medo está se levantando tão fortemente que ela nos paralisa, nós estamos tomados demais por medo. Mas isso quer dizer, em outras palavras, que isso é um resultado de resistir ao medo. Agora, nesse caminho, primeiro passo de sentir o medo, de estar com o medo, de acolher o medo, isso vai no segundo passo. O que nos ajuda de acolher o medo é o ensinamento do Buda e a presença do Buda das três joias. De se conectar com aqueles mestres e Budas que não têm mais medo. De se conectar com uma bênção, de se conectar com a Sangha, vivenciar esse conforto que o medo chegando não nos sobrecarrega e nós podemos relaxar a nossa resistência. Quando o medo nos paralisa, até quando nós chegamos em pânico, isso quer dizer que a gente resistiu tanto o medo, a gente deu tanta importância para o medo, tanta energia para o medo, que ela vira uma bolha de energia muito grande que realmente ela nos derruba. Então, esse esclarecimento vai chegar quando nós acolhemos o medo, quando move o medo, ela começa a se desfazer. Você pode notar quando você fala para o medo, tá bom, eu deixo você vir, que parece que ela aumenta, mas no mesmo momento ela vira transparente. Então, trabalhando com medo, a questão é enquanto nós podemos soltar a resistência do medo. Agora, tá bom, diga. É, eu experimentei entrar em contato com o medo a Uhum. partir do medo. E aí eu percebi na minha experiência que ia aumentando, que eu, eu ia criando coisas na mente que aumentava esse medo. Até que chegou um momento em que eu olhei não para o medo, mas eu comecei a perceber as coisas de uma outra forma. E aí eu me dei conta de que antes eu não percebia. E eu não percebia porque o medo me impedia de ver. Uhum. Então, assim,
pelo menos até agora, eu tive nesse último ano, assim, muitas experiências com o medo de me sentir que eu nem sabia que eu tinha, que eu só descobri como que era essa sensação quando eu soltei, assim, a ponto de que antes eu, por exemplo, fechava a porta de casa sem me dar conta de que o meu movimento tinha a ver com o meu medo. E, e depois, quando eu soltei, eu vi, caramba, é tão bom poder estar com a porta aberta, poder sentir de outra forma. Tinham sons de natureza que eu não conseguia mais ouvir, porque eu sempre, a minha mente tentava entender que aquele som era perigoso para mim, que eu precisava sempre estar em alerta. E eu tentava trabalhar com o medo e eu pensava assim, eu acho que eu tenho medo. Só que toda vez que eu experimentava, parece que eu sentia mais medo. Boa colocação. O que acontece? Quando o medo vem, normalmente, pelo hábito, nós vamos procurar de onde vem o medo. O perigo está onde? Até no modo da sobrevivência, a tensão aumenta, e quando a tensão aumenta, ah, a velocidade mental aumenta. Então, a mente começa a pular para lá, para cá, ela cada vez mais entra num estado de desespero, porque ela não vai identificar onde fica o medo. Mas para chegar até isto, nós já contamos uma história. O medo já fez que nós entramos totalmente numa história mental e a gente criou tantas histórias que o medo fica tão grande que ela não acha uma solução. Por exemplo, quando você vai ouvir um som, o que é isso? É um animal? É alguém ali? Daí você vai olhar e vai ver, foi um pássaro. Procurou o medo, não tem perigo, soltou, pronto. Não precisa mais pensar. Mas hoje nós criamos tantas histórias que nós misturamos com o nosso passado, com ideias, né? Então, vai olhar fora da casa e vai ver se você acha o vírus. Aí depois vence o vírus, aí depois você volta sem medo. Mas cadê esse vírus? O vírus é uma história na nossa cabeça. Sim, de fato ele aflita o nosso corpo, mas você não vai achar ele. Ele não vai tomar uma forma de um urso, uma pessoa, algo que você pode resolver. Então, quando você vai pensando no vírus de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, você vai acabar com um ataque de pânico. Então, o que é importante quando você sabe agora, já pensou sobre o vírus, não vai resolver nada mais, você olha para o medo. Você rompe esse ciclo vicioso de acelerar o medo. Você vai sentir o medo, você vai acolher o medo, e o medo, porque você não alimenta ela mais, se desfaz. Agora, tomar refúgio é muito, muito importante. E não só pensando que talvez o Buda vai salvar nós depois, e a coragem de sentir as qualidades do Buda agora, nesse momento, aqui presente. Direcionando para a mente que foi além dos perigos e das preocupações. Isso rompe o seu vício de entrar em histórias. Dessa segurança, você pode usar o corpo. Lembra, o Buda falou, primeira coisa, presta atenção nas experiências corpóreas, depois vai para sentimentos, pensamentos e a natureza dos fenômenos. Então, quando você direciona a sua atenção para o contato que você tem com a Terra, você se conecta com uma experiência desse momento que é estável,
que traz contato, e você vai ver imediatamente que você descansa. Quando você usa o corpo para acolher a sensação do medo, você pode ver, medo tá aí quando você coloca uma pressão. Quando você não coloca a pressão, em outras palavras, quando você dá espaço, quando você solta, ela move e desaparece. Certo? Esse reflexo é importante, ver como você alimenta com uma história o medo, como fisicamente você reprime. Não é assim que todo mundo faz? Quando você está com medo, você faz meio assim? Basicamente, compulsivamente, quando tem medo, a gente faz assim. O que acontece quando você faz assim? Você tenta reprimir, você tenta pressionar o medo. O que acontece? Você coloca tanta energia no medo que ela vai e entra mais em histórias. Vocês, não sei se vocês ficaram crianças medrosas, eu fui. E também eu fui, não, ainda sou bagunceiro. Aí deixou a roupa na cadeira, não arrumou a cama, aí depois você precisa dormir. Acho que tem alguém ali. Tem alguém ali. Aí você vai com a cobertura na cabeça. Mas acho que foi um som embaixo da cama. Aí você coloca mais pressão. E a história aumenta. Não, tem um monstro. Acho que alguém entrou no quarto. A única coisa que você pode fazer de colocar a luz, de olhar. Aí vai ver que, claro, não arrumou as roupas e achou que tem um monstro lá. Mas, na verdade, ainda hoje nós somos assim. Criando histórias, histórias, histórias. Mas a gente não olha para a sensação. Nós não queremos saber plenamente, completamente o que está acontecendo. Daí o Buda falou, não, gente, nós precisamos olhar. Agora, como olhar? Acolhendo a sensação do medo, usando o corpo. Isso é muito importante, nós precisamos alcançar contato com o corpo, sentir como o corpo está na terra, solta o peso na terra, deixa a terra carregar. Em vez de colocar pressão, dá espaço. Agora, próximo, tomada de refúgio, praticando o Satipatthana, acolhendo o medo, usando o corpo como referência, que vai estabilizando a nossa percepção. Isso é muito importante. Daí, depois, tem várias outras maneiras como praticar com o medo. Quem é praticante do Chö, ou que tem uma afinidade disso, você pode usar essa energia do medo para fazer uma festa. Daí, eu sou uma pessoa bastante visual, para mim isso é fácil, mas eu acredito que todo mundo pode fazer, e convidar o medo de se manifestar. Então, acolhe o medo, deixa ela aparecer. Então, olha para ela. Como está o seu medo quando você acolhe o medo? Que forma ela toma? Nenhuma? Nenhuma? Ninguém pode ver o medo quando você convida ela a se manifestar? Só tem uma sensação física na barriga, mas vem um sabonete. Ótimo! Ótimo! Sabonete. Ótimo. Ninguém tem uma forma quando você Mas convida. sabonete faz sentido, é a coisa da higiene, do corona, né? Essa paranoia de higiene.
Ótimo. Então, para mim, quando eu trabalho com medo, ela se manifesta com uma pessoa muito comprida e ela tem uma roupa cinza e ela tem um chapéu como o Gandalf. Hum. Mas só o pico, ele tá torto. E ela fica curvada e ela não tem rosto. Então, se você olha bem, pode ser tipo uma coisa enorme, mas quando você olha, não tem uma visão. E, na verdade, quando eu vejo ela, eu até tenho já pena. Então, no momento quando eu tenho a coragem de dizer, tá bom, então vem você, mostra a sua cara. Então vem cá, vamos conversar. Ela não tem como, ela precisa aparecer. Como o Gandalf, ou como Sabonete, não sei. Mas ela mostra uma forma. Quer dizer, você usa a sua capacidade de visualizar só para proteção do refúgio, né? O Buda, ele fica lá em cima, daí você tá ali com o medo, daí você pode conversar com ela. Claro, você tem o medo existencial. Lá nesse caso, ela tem, será, um computador na mão, um laptop, uma coisa assim, da coisa profissional. Ou ela tem outras características desses medos mais existenciais ou medos afetivos. Mas quando você pergunta, ela vai ter que responder. Não, eu pergunto, mas o que você quer? Daí ela vai ter que responder. Ela vai te dizer provavelmente, não, mas eu preciso proteger você. Se ninguém olha, um perigo pode nos derrubar. Então eu sou a pessoa que precisa dizer, não, não faça isso. Então uma coisa muito incrível, foi uma mudança na minha mente. Eu estava conversando com o medo e eu vi, pô, ela só consegue dizer não. Sabe, você quer fazer uma coisa e você, não, melhor você não faz isso. Não abre a porta. Não vai ouvir isso não. Não olha para isso não. Então, o medo, isso é muito interessante. Ela só tem a capacidade de dizer não. Então, assim, ela tem um papel. Ela tem um papel de dizer, olha, vamos ver se está tudo bem aqui. Ela tem um papel. Só ela não pode ter mais espaço porque ela não sabe dirigir. Porque ela só fala não. Agora, quando eu entendi isso, que ela só pode dizer não, e quando ela começa a tomar muito mais espaço, como nos tempos de uma criança, por exemplo, você pode brincar com ela. Então, às vezes eu faço, ainda hoje, quando a preocupação toma muito espaço, eu falo, tá bom, ok. Você falou não, melhor não. Ok, então vai dirigir você. Então você passa o volante para medo. E você fala para o medo, tá bom, então vai você, manda você agora, então diga o que eu vou fazer. E você vai ver que o medo, ela não tem. Não, mas o medo, né? Ele, né? Eu deveria dizer ele. Em alemão é feminino. O Die medo Angst, masculino. né? Mas é feminino, para mim é feminino. A figura É. que aparece é masculina, mas em alemão é feminino. Engraçado, né? Então eu falo o medo e depois eu falo ela fala, né? Mas então ele. Então, você vai ver que ele não tem o poder de criatividade. Então, quando você fala, tá bom, você, então vai você agora, dirige você. Você pode ver que vem nada. Então, você vai descobrir, ele, você vai descobrir que ele não tem poder. Ele só tem o poder que você dá para ele. Então, ele só tem poder quando ele pode se esconder. Quando ele pode, assim, criar uma história. Mas quando você tira o pano, você vai ver que só vem um não. Então, o medo, quando você pode deixar ele vir,
você vai ter essa surpresa que ele é absolutamente nada. Então, por isso, quando nós trabalhamos com a nossa confusão, nós trabalhamos com medo. Então, agora, primeiro nós precisamos aprender quando tem medo, quando a agitação faz que a gente faz muita coisa, inventa muitas histórias. Tá, então, peraí. Você para com isto, quer dizer, você não para com isso, você para com isto, você vai se permitir de sentir, só para proteção das 3 joias, a presença das qualidades do despertar. Você pode convidar o medo e ele mostra para você o caminho onde ir. Não assim que ele vai dirigir, mas o caminho ele mostra aonde as coisas estão escondidas. Entendeu? Não assim que o medo ele vai mostrar uma direção. Não, você olha onde ele se esconde. Então, enquanto tem medo, você pode descobrir a liberdade. Então, convida o medo e olha o que ele esconde. Você não precisa existir. Você não precisa defender. A natureza verdadeira já é um simples sendo. Ele não precisa a sua existência. Mas também ele não tem problema com a sua pessoa, seu corpo, seus pensamentos. Quando você deixa isso fluir, isso se autolibera. Então, quando você faz amizade com o medo, com certeza, uma coisa em você vai desbloquear. Então, o primeiro passo, conter o medo, entrando em contato com ela. No momento quando ela move, você vai ver que um bloqueio vai se liberar. Você vai se desidentificar e você vai ter acesso a uma confiança mais profunda. Então, sempre quando vem medo na meditação, outros momentos, você já pode ficar muito curioso, porque aí você vai entender uma coisa muito interessante. Quer dizer, o medo, ele esconde uma coisa e quando você olha para ele, 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 ele tem que abrir uma coisa interessante para você. Deixa eu ver agora aqui. Derek, Aham. eu tive um pouco de clareza num sonho que eu fiquei super curioso, mas apareceu medo porque estava formando umas caras horríveis e eu vi que eu mesmo fazia, sabe? Aham. Mas está saindo muito alto. Não, tá ótimo. Aí, e, e eu podia mexer, fazer várias caras, criar várias máscaras. Tinha 2 moldes, eu podia fazer nas máscaras. Mas eu me arrependi tanto depois porque eu percebi que eu saí fora porque eu senti medo. Medo de um sonho, gente. É muita fraqueza ter medo de um sonho, né? Assim, porque a clareza que isso foi um sonho não ainda foi suficiente. Eu não sei se eu já contei. Agora eu não lembrei que eu falei com os alemãos ou com vocês. Eu tive um sonho também e a gente foi atacado. Mesmo saber que eu sou mais forte, que foi o mago que estava atacando, e eu precisei defender a minha turma, uma coisa assim. Mesmo sabendo que eu até posso correr mais rápido, eu só consegui correr muito devagar. Então, quando eu vi que eu consigo, eu não sei se eu já contei, mas quando eu me lembrei dessa sensação, eu não estava assim totalmente claro no sonho, mas a prática de manhã,
eu pensei, nossa, mas foi estranho essa coisa do sonho. Eu já vi, cara, medo, que ótimo. Daí eu consegui me conectar diretamente com essa sensação de não poder correr, de ter o corpo travado de medo. Então foi uma delícia, porque de repente ver um medo assim muito forte assim da minha perna se desdobrando no meu corpo, e foi uma coisa assim muito interessante. Então quando nós podemos fazer amizade com o medo e convidar o medo que a gente encontrou no sonho, William, também você pode ver que medo foi essa, aí mesmo no sonho faltou clareza, tá, e aí? Você pode alcançar essa clareza agora. Então, acolhe esse medo, deixa ela circular e você vai ver que uma coisa vai destravar. Então, eu tive 2 dias, assim, muito interessante, porque no sonho se manifestou, depois na meditação com a proteção das 3 joias, eu consegui tocar, me conectar com isso novamente. Então, foi muito interessante. Um processo muito, muito bom na prática quando o medo vem. Então, foi uma pergunta de que prática eu estava falando. Eu falei do Qi, e o Qi é uma prática avançada, vamos dizer, ligado com compaixão, aonde as tendências nefastas das emoções você vai convidando e de uma maneira você chama todos eles os seus diabos. Então você não se importa se os diabos são de fora ou de dentro, se são padrões ou não, não importa. Todas essas relações são marcadas por apego. Daí você acolhe e você serve, você dá para eles o que eles precisam. Então você começa a realmente sentir, mas o que eles querem? Daí você responde com compaixão, não com aversão. Você não entra em soluções intelectuais, você não entra em controle. Ao contrário, você se abre para as suas necessidades nesse caso. Daí, nessa maneira, quando você faz amizade com os medos, com os diabos internos, você pode dizer, você cria paz, você cria amadurecimento quer dizer, nas suas forças espirituais. Como distinguir a confusão de consciência da confusão? Confusão como experiência individual subjetiva, mas também em expressão que apontam para fora uma visão objetiva. Não, eu gosto de confusão. Vivemos um momento de turbulência confuso versus eu estou confusa. Assim, não tem confusão, nenhuma confusão é possível sem um apego de um eu. Né? Não no mundo, não no seu mundo interno. Cada tipo de confusão, melhor chamado, falta de consciência. Falta de consciência e não entender que as aparências de um observador ou algo que nós observamos em a sua natureza e como uma aparência ilusória. Né? Enquanto tem essa quer dizer, falta de reconhecimento, a gente pode chamar isso confusão. E, na verdade, o mundo não é confuso. Ela é super organizada. Nenhuma coisa, nenhum karma, nenhuma ação, nenhum pensamento, nenhuma palavra está sendo esquecida. Só para nós, porque a gente tenta tanto de entender, parece confusa. Não, mas o mundo é super organizado. Ela não é bonita porque nós criamos ela com o desejo. Então, todas as criações feitas por carência não são bonitas. Por isso, o mundo não é bonito. Quando o mundo fica criado por amor e sabedoria, sim, ela vai ser super bonita. Como Devachen, como os campos puros dos Budas. Aí, quando tirou o véu da percepção, o mundo é muito bonito. É perfeito. Então, por isso a gente chama ela Dzogpa-Chenpo, a grande perfeição. Essa perfeição é grande porque ela completa.
Não falta. Não falta nada. Nenhuma partícula, num poro de algo, num átomo fica no lugar errado. Né? É só a nossa percepção de querendo tanto de entender o mundo faz que, na verdade, a gente apega em opiniões e a gente para de perceber o mundo, mas a gente pensa sobre ela. Então, por isso, ela parece confusa. Mas é só uma falta de perspectiva. A perspectiva é limitada e, por isso, ela é confusa. Né? Então, essa confusão é um querer entender ela. Cria a confusão, é engraçado, né? A gente tenta muito entender e fica mais confuso ainda. Então, só quando a gente solta completamente os quereres embaixo, quando eles cessem, nós, quer dizer, a visão é livre. E depois, sim, isso não é mais uma percepção de uma pessoa, é uma visão abrangente, uma visão sem centro, uma visão onde o observador virou nada. Ele se esqueceu. E assim entende tudo. Tem um entender de tudo, não assim que alguém entende tudo. Deixar o medo flui através do corpo e repassa para a terra. Repassando para a terra? Não sei. Mantendo o terror no corpo faz que o terror se libera. Quando você tenta mandar o medo para um outro lugar, você ainda está resistindo a ela. Não, o que é importante de lembrar o refúgio, se conectar com os mestres e deixa ela fluir. Isso é o primeiro passo. Daí depois conversa com ela. Vai conhecer ela, os seus objetivos. E ela vai assim se abrindo para você. Ela vai te dizer coisas. Os seus sabonetes. Repassando para a terra, isso quer dizer, acho que talvez eu falei rápido, quando você solta o seu peso para a terra, isso quer dizer, o medo faz normalmente com a gente isso. A gente fica muito tenso. E quando você solta o seu peso para a terra, quando você deixa a terra carregar você, você se solta. Você fica mais no acolhimento. Mas o medo circula. Deixa ela se manter no corpo. É melhor de deixar ela circular no corpo, em vez ela só sobe na cabeça. Então, melhor acolhendo ela no corpo. Então, quando você solta o seu peso na terra, você tem mais espaço no seu corpo para o medo circular. Uma bola preta de boliche. Ótimo. Ótimo. Quando ela toma imagens, quando ela desdobra para você, oferece um símbolo, você tem um material, isso já é uma comunicação. Ela falou a primeira frase para você. Ótimo. Os seus boliche, não sei exatamente o que é boliche, mas parece uma delícia. Eu acho que é melhor que o sabonete. O que é boliche? O que quer dizer boliche? E em inglês acho que é bullying, inclusive. Parece bullying de bullyingagem mesmo. É um jogo que tem umas bolas assim. Ah, boccia. Boccia. Ah, não, boliche não. Não, tem umas garrafas, é bowling em inglês. Ah, tá, ótimo. Ah, bowling. Ótimo, ótimo. Bowling, né, Thelma? Preta de boliche. Ótimo, ótimo. Bowling, Então, né? vai conversando com os sabonetes, com esses boliches, os Gandalfs e tudo. E você vai ver, tudo que bola o sabonete, quer dizer, ainda tem resistência. Mas ela falou a primeira coisa. Ela falou, oh, eu sou preto, você nunca vai me conhecer. Ah, tá. Mas eu já sei a sua voz. Eu já reconheci a língua que você fala. Aí, quando você fica com o refúgio, você vai ver, não, você vai falar mais coisas, eu conheço.
aí da boliche vai se abrindo. Ainda tem resistência, isso foi o primeiro passo, mas o diálogo está aberto. Como se deixando e pensar através do corpo se neutralizar com a terra. Se é isso? Não sei se eu entendi. Como se deixando Pode pensar através. desconsiderar, porque você já deu a resposta. Pode Ah, desconsiderar esse comentário, viu? tá bom. Agora eu tô começando a entender. Como o meu português ainda tá ruim. Não tive essa experiência de visualizar o medo. Ai, olha só, isso é mais fácil. Você vai ver, isso é uma coisa que nós vamos aprender. Algumas pessoas são mais visuais, outras pessoas são mais táteis. Né? Você pode sentir um lugar que vai revibrando. Né? Você vai ter a sua linguagem. A minha é bastante visual. Eu tenho corpóreo também, tátil também, mas para mim é muito visual. Então, nós vamos achar a nossa linguagem. O medo, ela trabalha com músculos particulares. Né? Você vai ver uma tensão no diafragma, uma coisa no ventre, uma coisa no coração. Aí você vai ver, tá o medo. Ela está conversando comigo, ela precisa de espaço. Daí, abrindo o espaço, você vai ver, às vezes vem frases, né? Às vezes vem imagens, para mim é fácil como imagem, mas vocês vão achar a sua maneira de fazer amizade com o medo. Pensa em milímetros, não em grandes passos. De Satanás, preto com rabo, ótimo, ótimo. Então, o que ele vai querer comer? Um bolo de cenoura orgânico com farinha integral, uma coisa assim. Vai ver, vai começando. Quando ele exagera tanto assim, você já pode ver que, não, é o tempo de humor, né? Então, veja só que cadeira ele quer para, né, o rabo passa embaixo, você vai ver uma coisa para acolher ele, né? Fica com amor com ele, né? Se ele vai querer um sofá, uma coisa assim, mas fala para ele não queimar nada, né? Então, veja só, quando ele vem com uma coisa assim super impressionante, você pode ver, não, é tudo exagerado, mas é ótimo. Então, vai assim contando, deixa ele aparecer assim e você vai ver quando ele recebe o seu lugar, ele vai mudar. Ele vai te dizer o que ele quer. Que é interessante as dias para o medo. No meu caso, senti ótimo, mas não vi. Sem força para o medo. Sem força, ótimo. Quando você força, você aumenta a resistência, né? Quando você começa a sentir, ótimo, o diálogo está em aberto, né? A amizade já está começando. É difícil ficar com o medo. As sensações são desagradáveis. Sim. Dá vontade de fugir, se distrair. É difícil ficar no meio do medo. É por isso a gente precisa humor. Ótimo. Então, é assim, claro, porque tem medo, né, nós estamos nos escondendo. Né, por isso a gente tem vergonha, a gente acha que nós não podemos nos mostrar abertamente. Todo mundo tem medo, mas sentir o medo, fazendo amizade com o nosso medo, você vai ficar menos impressionado com outras pessoas, você vai ver que eles têm medo também. Então, isso é um passo muito importante. Não tenha medo do seu medo, né? A gente lida mais com medo do medo. Quer dizer, o medo vem, você leva um susto e você lida com o fato de não saber se você existe ou não existe, né? Porque não tem um reconhecer direto da natureza verdadeira, ainda não. Vem medo, óbvio, isso vai fazer parte do nosso caminho. Mas o que a gente está sentindo quando a gente está tremendo, porque a gente resista, isso já é o campo
do medo do medo. Isso não é mais, quer dizer, o medo que tá subindo. Então, a nossa prática, ela vai nessa direção, de acolher o medo. Daí, acolhendo o medo, eu passo na direção da sabedoria, de reconhecer que o medo, ele só pode dizer não. Alguém de vocês leu o Faustus, do Goethe? Vocês falam Goethe, né? Alguém leu? Na Alemanha a gente tinha que ler. Claro que em alemão. Mas quando aparece de um poodle, o Mephisto, ele fala, eu sou o espírito que sempre nega. Quando ele apareceu, ele já falou quem é ele. Ich bin der Geist, der stets verneint. Eu sou o vulto que sempre nega. Então, quando o Faustus, ele entendeu que ele só pode dizer não, ele conseguiu entrar, ele fez um negócio muito bom com esse diabo, porque ele sabia que ele vai dizer não. Então, nessa maneira, quando você pensa, tipo, uma coisa se abre, uma coisa assim impressionante vem, você já sabe, ele só pode dizer não. Mas é só um sentimento, é só um pensamento. Ele não pode, assim, criar algo muito importante e muito inteligente, porque ele só consegue dizer não. Então, quando você acolhe os sabonetes, os boliches, os sentimentos, né, os satanás com rabo, né, os Gandalf com esse chapéu assim pontudo, não tenha medo, eles só podem dizer não. Né? E vai ver, quando você faz amizade, o entendimento vem. Quanto mais história, mais confuso. Exatamente, exatamente. O mais você tenta controlar o medo com histórias, o mais você afirma o medo. O medo só vem quando você acolhe o medo. Agora, primeiro, quando você está sentindo, deixa a história. Não assim que você vai ser estúpido, obviamente não. Mas deixa nesse momento a história, esse é o primeiro ponto, de parar, alimentar a história. Deixa você sentir. Você coloca a proteção do refúgio, isso é o segundo passo. Traz a sua atenção para as sensações corpóreas. Você pratica o Satipatthana. Você já segue o caminho do Buda. Terceiro, sentindo essa sensação, você vai revelando algo importante. Você começa a ser amigo do seu medo. Quando tem amizade com medo, sabendo que ele só fala não, isso na verdade quer dizer, ele também é nada mais que uma aparência ilusória, você vai no quarto, no 4, de entender a natureza da emoção. E uma vez você começa a entender que isso é muito interessante, quando você olha no medo e ele se libera por si mesmo, você vai estar muito feliz de seguir o medo. Né? Então, tem uma maneira, né, quando você está sentindo o medo, que você entra nele. Né? Primeiro, você deixa aparecer os sabonetes, os satanás. Quem que sabe você dá sabonete para Satanás para tomar banho? Pode ser legal, tomar banho na bênção da chuva, chuva da bênção. Entendendo a natureza dele, você entra nele. Então, usa a sua visão e como você vai flutuando devagar no núcleo do medo. Aonde vai o medo, você segue. Mas você sempre vai no núcleo, no fundo do medo. Vai no fundo do medo, no fundo do medo. No fundo, no fundo. Quando você vai no fundo, você não vai assim
se jogando assim bruscamente para, tipo, pensando você vai atravessar, mas você vai no fundo saboreando, experimentando o medo. Quando você faz isto, você vai sentir, mas o que permeia esse medo? Qual é a textura do medo? O que é a matéria-prima do medo? O que está em volta dela? Vai entrando, 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 atravessando, entrando, atravessando. E você vai ver que não há nada para agarrar. Então, uma vez você fez isto, né? Sempre sob a proteção das 3 joias, entrando, entrando, entrando. Não tem como não reconhecer que isso é uma aparência ilusória, que ela não é medo, não é, que ela não é sólida. Não, que ele não é sólido. Ao reconhecer que o medo não é sólido, a sua consciência simplesmente se libera. O medo está relacionado ao agarrar. Exatamente, exatamente. Para agarrar, você acha que você existe. Então, enquanto tem a sensação que você existe, tem medo. Daí, quando você entra no medo, você entra no núcleo do problema. Então, lembre-se, no Nedam Gyamso está escrito, repetitivamente, de novo, de novo, de novo, olhando nessa mente que agarra, o fato que ela não é agarrável, a mente se libera. Repetitivamente, olhando nessa mente que se agarra, o fato que ela é inagarrável se revela. E ela se libera. Bem, vamos meditar um pouquinho. Lembra do seu refúgio. Lembra do Guru Rinpoche do Kamapa, Tara Chanese. Lembra do Buda. Toma consciência da presença do despertar na sua consciência nesse momento. A representação pode estar em cima de você, no espaço, ou no seu coração. E deixa o Buda, deixa o Guru olhar no seu lugar.
E deixa você, se tem medo ou não tem, deixa você entrar suavemente na experiência. Flutua na beira desse momento. Se entrega suavemente. No núcleo do próximo momento. E mais fundo. Deixa você sentir o que está no fundo da experiência. O que permeia ela. Explora se você é o medo ou se você é a consciência olhando para o medo. Se solta para o próximo momento. E permanece como consciência.
Então, muito obrigado. Deixa eu ver os meus quadradinhos aqui. Ei, João. Obrigada. Várias pessoas Teresina. Várias pessoas do Urubu. Que coisa boa. São Paulo. Ótimo. Aham, Thelma. Guelec, o Olivier está Ah, perguntando Nízia. se tu recebeste o recado dele a respeito do Tianenzi. Eu recebi, eu não consegui ouvir, né? Mas eu vou ouvir. Aí eu vou responder. Muito obrigado. Já fala que recebi, mas eu não respondi ainda. Obrigado. Obrigada. Né? E nós vamos ver uma maneira de fornecer um PDF que para vocês podem imprimir e praticar em casa a prática do Chinese. Eu mandei um PDF, o Guilherme tentou, mas parece que está fechado de uma maneira e não deu para imprimir, mas nós vamos achar uma maneira de fazer isso. Bom? Tchau, Guelec. Obrigado. Obrigado, Bahia, Teresina, Piauí. Onde mais? São Paulo. Coisa boa. Tá bom. Gente, Tem tchau, tchau, tchau. Guelec. Oi. Tem